A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Ela aconteceu no tempo e no espaço. Muitos tentam desacreditá-la, bem como outros milagres de Jesus. Neste vídeo, veremos as principais teorias contra a ressurreição de Jesus e como elas são incoerentes. Então, fique ligado. Bem-vindos a mais um vídeo da casa. Inscreva-se, ative as notificações e bora pro vídeo. Os judeus na época afirmaram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus para fazer parecer com que ele teria ressuscitado. Segundo essa teoria, os discípulos dependiam das ofertas que eles e Jesus recebiam, porque eles haviam abandonado suas profissões para seguirem a Jesus. Portanto, inventaram a ressurreição para continuarem recebendo as ofertas. Mas isso não faz sentido. Por exemplo, onde estavam os guardas que guardavam o túmulo? Em Mateus 27, 62 e 64, podemos ver o seguinte. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Então, eu te pergunto, onde estavam os guardas que guardavam o túmulo? Não faz sentido, a própria palavra de Deus mostra que Pilatos mandou guardas para guardarem o túmulo de Jesus para impedir que os discípulos o roubassem. E mais ainda, você morreria por uma mentira? Como você explica a disposição de todos os discípulos em morrer defendendo a ressurreição de Cristo? Você sustentaria uma mentira, mesmo que isso te custasse sua vida? Os mártires enfrentaram as mortes mais cruéis e dolorosas. Preferiram enfrentar essas mortes a negar a ressurreição de Jesus Cristo. Outros dizem que as próprias autoridades roubaram o corpo de Jesus para evitar que os discípulos criassem a narrativa de que Jesus ressuscitou. Isso não faz o menor sentido pelo seguinte motivo. A melhor maneira de estancar o crescimento do cristianismo, que era o objetivo das autoridades judaicas na época, era mostrar o corpo de Jesus morto. Se eles tivessem roubado o corpo, era só mostrá-lo, e toda a farsa dos discípulos seria exposta. Mas isso jamais aconteceu. Outros dizem que ladrões roubaram o corpo de Jesus. Novamente, como explicar os guardas? Eles não impediram que os ladrões roubassem? Inclusive, a palavra nos mostra que haviam lençóis com o corpo de Cristo, lençóis de linho. Por que os ladrões não os levaram, sendo que eram de grande valor? Não faz sentido. Muitos teólogos e estudiosos liberais têm afirmado que a ressurreição de Jesus foi simbólica e que ele vive nas pregações dos discípulos, na memória dos discípulos, como uma ideia que prevaleceu. Ora, é evidente que Deus transcende sua criação e não está preso às leis da física que a regem, portanto, tem domínio sobre a morte. Outros dizem que Jesus não havia morrido, ele apenas tinha ficado em estado de coma. Após recuperar suas forças, ele teria movido a pedra e saído. Evidentemente, isso não faz o menor sentido. Como uma pessoa que foi torturada, chicoteada, teve os braços e pernas pregados no madeiro poderia ter força para mover a pedra? E onde estavam os guardas do sepulcro? É fácil perceber como essa teoria também é inconsistente. Outros ainda dizem que as mulheres que foram ver Jesus se confundiram e foram a outro túmulo que estava vazio, e não ao túmulo de Jesus. Ora, a palavra nos afirma que as mulheres estavam observando tudo atentamente. Mateus 27, 55 e 56 diz: estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Mateus 26, 61 diz: achavam-se ali sentadas em frente à sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Olha, pessoal, é muito difícil acreditar que depois de assistir tudo isso que aconteceu com Jesus, você esquecer do local onde ele foi sepultado. Agora vejamos evidências a favor da ressurreição. A primeira delas é a diferença de detalhes e de perspectivas entre os 4 evangelhos.
Se 4 pessoas estivessem empenhadas em criar uma narrativa falaciosa, elas teriam tido o cuidado de escrever com o máximo de similaridade possível para dar força à narrativa. Não é o que acontece. Os 4 evangelhos trazem detalhes e perspectivas diferentes sobre os fatos, o que evidencia que não houve um combinado entre seus autores que escreveram independentemente. Em segundo lugar, como explicar a transformação nos corações dos discípulos de Jesus? Os discípulos passaram por uma grande transformação após a ressurreição. Antes da cruz, eles eram covardes. Nos últimos momentos antes da morte de Jesus, um deles o traiu, que foi Judas, um deles o negou, que foi Pedro, e os demais fugiram com medo de serem mortos. E isso faz sentido, porque uma vez que o líder foi morto, Jesus foi morto, o próximo passo seria pegar os discípulos. Então eles estavam extremamente amedrontados naquele momento. Porém, aproximadamente um mês após a ressurreição de Jesus, eles voltaram poderosamente aos seus ministérios, pregando num tempo de perseguição máxima aos cristãos, sem medo da morte. Como explicar a mudança na vida de Saulo de Tarso, por exemplo, que foi transformado de um dos maiores perseguidores aos cristãos para um dos maiores teólogos de toda a história, escrevendo mais da metade do Novo Testamento? O que aconteceu? Simples. Cristo ressuscitou e Deus enviou seu Espírito Santo para habitar em todo o cristão. A verdade, irmãos, é que Cristo ressuscitou e há de voltar para nos buscar. Creia nisso. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agulhão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se quiser ajudar o canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se para não perder nada. Abraços e até a próxima.